fala sobre o agronegócio que movimenta a economia, sustenta milhares de famílias, mas também enfrenta desafios que vão muito além da produção no campo e questões jurídicas envolvendo propriedades rurais, financiamentos e dívidas podem gerar impactos sérios para produtores e para os patrimônios também. A advogada Larissa Rodrigues está aqui presente hoje. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvinte. Satisfação estar aqui novamente nessa manhã gelada, segunda-feira. Exatamente. E a gente vai falar sobre essas questões que, por exemplo, Larissa, muitos produtores acreditam que terra nunca se perde. Começando assim, isso aí é um mito, é uma realidade dentro da legislação atual? É um mito completamente. O que acontece, né, Arnaldo? O pessoal que trabalha no agro, e na verdade o próprio governo, né, ele fomenta muito a questão do agro, né, do agronegócio. Então os bancos, muitos bancos têm linhas especiais de crédito e precisam ter, na verdade, né, linhas especiais de crédito para os produtores rurais que movimentam uma parcela significativa da nossa economia e cuja atividade é essencial, né, para a questão de alimentação, de reabastecimento, né, de alimentos, enfim, em todo o país. Então, o que acontece, né, os bancos normalmente dão, né, valores significativos, créditos, né, oferecem linhas de crédito bastante atrativas para os produtores rurais. Só que como isso funciona na prática, tá? Como demandam altos valores, né, que o produtor vai utilizar e vai precisar desse valor para custeio, para comprar, né, insumos e produtos e máquinas, para efetivamente fazer aquela atividade acontecer, né, aquela produção acontecer, ele vai precisar de um crédito. Só que este crédito normalmente está condicionado a uma garantia. O banco oferece valores atrativos, né, e condições até bem interessantes de pagamento, mas é sempre com uma garantia. E o que normalmente é a garantia? A própria terra. Porque quem vai produzir em algum lugar, precisa de um lugar para a produção. Então, normalmente a própria terra em que é feita aquela produção fica como garantia do banco. Inclusive, antes, né, normalmente antes de serem pactuados esses contratos, o banco, ele comparece nessa propriedade, né, manda algum dos seus gerentes, enfim, algum preposto ali para verificar essa propriedade e, inclusive, já fazer uma avaliação dessa propriedade. Porque esta terra é a garantia do banco de que ele vai receber os valores fornecidos ao produtor. Porque se o produtor não pagar, esta terra, ela fica como garantia da dívida. Arriscado. Dependendo da situação, é arriscado. Porque, e aí daí vem o mito, né? Que não se perde a terra. Só um pouquinho, a terra, na verdade, ela fica como garantia. Porém, e acredito, agora a gente vai falar mais no decorrer, né? Existem meios legais de proteger esta terra, muito embora ela fique como garantia de empréstimos bancários. Certo. Vamos dizer assim, nesse caso de endividamento, além da terra, outros bens da fazenda também entram? Sim, podem ficar na cédula de crédito rural. Podem ficar como garantia a terra, podem ficar bens, caso já existam bens, né, maquinário, porque o maquinário normalmente ele tem um valor significativo também. Daqui a pouco, enfim, carretas ou outras, enfim, diversos maquinários, né, tratores, que são utilizados para a produção no campo e que podem ficar aqui como garantia, inclusive, do pagamento dos valores fornecidos a título de empréstimo. E no caso vamos dizer assim, do produtor que concorda e acaba contratando isso, eu quero te pedir o que ele tem que ter atenção e quais erros ele tem que tentar evitar. Bueno, aqui
a gente tem que verificar muito, muito, muito a questão do contrato com o banco. Inclusive, o seguinte, este contrato, ele precisa ser feito na modalidade de cédula de crédito rural. Ele não é um financiamento comum, ele não é um crédito comum. E ele não pode ser tratado desta forma. Por quê? Porque o produtor rural, ele efetivamente possui critérios próprios, né, para as questões ali de crédito para custeio e crédito para investir na sua produção. Então, não se trata de um empréstimo normal, né, como se fosse uma pessoa física, eu vou lá no banco e eu vou contrair um empréstimo bancário. O do produtor rural não pode ser igual ao meu. Até por outras questões que daqui a pouco se a gente vier a discutir na via judiciária, né, precisa estar ali escrito que é uma cédula de crédito rural. Se isso não for feito, na via judicial, ainda assim a gente tem como discutir, porque foi feito como se fosse um empréstimo normal, né? Mas todas as outras características apontam para um crédito rural. Então, a gente pode descaracterizar na via judicial essa cédula de crédito bancária e transformá-la numa cédula de crédito rural para fins de avaliação de valores, de revisão de juros, né, de taxas, entre outras questões ali destinadas exclusivamente ao rural. Ela sendo rural, ela é mais, vamos dizer, taxas melhores. Na verdade, assim, ela sendo rural, ela possui características próprias. Certo. Tanto do ponto de vista legal, jurídico, quanto do ponto de vista bancário mesmo. Porque é aquilo que eu comentei no início, né? A gente tem ações governamentais e a nossa legislação prevê isso, né? Que o produtor rural, ele precisa ter um tratamento diferenciado. Porque é a atividade dele que fomenta demais a nossa economia, que fomenta a agricultura, né, os insumos, né? Então, realmente são características próprias de todos os pontos de vista. Perfeito. A gente conversou sobre a proteção patrimonial tempos atrás. Ela continua existindo, mesmo nesses casos? Continua existindo, mesmo nesses casos. O que acontece, né? Que a gente conversou, né? Que tanto o imóvel quanto os bens ali da fazenda, os bens dessa atividade produtiva, eles podem ficar sim como garantia do crédito rural, ok? Mas, vamos a um exemplo prático. Aquele produtor, ele se endividou em razão de que, né, daqui a pouco perdeu uma safra, o que é muito, muito, muito comum, né? Então, perdeu uma safra, aconteceu alguma questão ali que realmente foge ao alcance dele, porque a gente está lidando com a natureza. Quando a gente fala de produção rural, a gente depende da terra, a gente depende da natureza. Então, aconteceu ali alguma coisa que ele não conseguiu dar a volta, né? Então, assim, primeiro, tá? A gente tem alguns meios extrajudiciais, isso nem tô falando em via judicial ainda, da gente prolongar essa dívida, prolongar este empréstimo, tá? Isso precisa e deve ser feito com a presença de um advogado ou de um corpo jurídico, né? Precisa ter uma assessoria jurídica, porque o que acontece, né, Arnaldo? A pessoa vai direto no banco e a gente sabe, a pessoa entra ali no desespero, eu preciso renegociar porque a minha terra tá como garantia. E é o lugar onde eu moro, é o lugar onde eu produzo, a minha vida é essa aqui. Então, vai direto no banco e renegocia ali sem ter muito a expertise e acaba aceitando tudo aquilo que o banco oferece. Mas, na verdade, não é bem assim. Por quê? Porque com um auxílio jurídico, a gente consegue providenciar algumas questões. Por exemplo, um laudo de um agrônomo dizendo o porquê que esta safra se perdeu, o que aconteceu, e com isso,
por meio aí do corpo jurídico, apresentando esse documento ao banco e pedindo os contratos, enfim, fazendo todo aquele trâmite ali, né, esse meio de campo, a gente pode tentar uma prorrogação dessa dívida. Ou daqui a pouco renegociar com valores melhores, né? Então, isso na via extrajudicial. Na via judicial, se a gente precisar, a gente consegue livrar estes bens. Tanto o imóvel, que ele é protegido constitucionalmente, é isso que a maioria dos produtores acabam deixando passar, né? Porque realmente o banco, algumas vezes, até faz uma pressão, assim, psicológica na pessoa. Você vai perder a sua terra, você vai perder a sua terra. Só que, se houver uma assessoria jurídica, né, isso já se torna um pouco mais complicado, porque aquele imóvel, ele é protegido constitucionalmente, ou seja, o bem destinado à residência familiar e à produção de pequenos produtores rurais não pode ser perdido, ele não pode ser penhorado para pagar dívidas. E a mesma coisa a gente pode utilizar, claro, aí não é uma questão constitucional da moradia, mas a gente pode também, sob o argumento de que os tratores, outros imóveis, o maquinário é utilizado naquela produção, logo também é impenhorável. Isso aí na via judicial, por meio de ações, né? Caso o banco, digamos, não aceite a prorrogação de dívida na via extrajudicial, a gente tenta na via judicial e aí aqui a briga fica mais acirrada, né? Porque aí a gente pode entrar, inclusive, com ações revisionais daquele valor, aí a situação já muda um pouco de figura. Mas a gente tem vários caminhos para proteger o produtor rural. E te ouvindo falar, é uma situação que deve ser muito comum. E no caso da produção rural, dependendo do caso, a safra de um ano, ela é de um ano. Só ano que vem vai trabalhar de novo. E aí assim, o produtor não teve lucro algum. Se, por exemplo, ele só trabalha com aquele tipo de cultura, né? Se ele possui outras culturas, daqui a pouco ele perdeu uma cultura, mas o que ele tirar nas restantes acaba salvando ali o ano dele. Mas se ele só trabalha com um tipo de cultura e por questões da natureza ele perde aquela safra, acabou aquele ano para ele. Então ele vai precisar de uma assessoria para realmente proteger o patrimônio dele e para conseguir, inclusive, se manter daqui a pouco, se não tem um planejamento patrimonial. E acho bacana também a gente ter esclarecido que procurar o banco não é a melhor solução. Não necessariamente. Na verdade, se a pessoa não possui um respaldo assim jurídico, técnico em procurar o banco, porque a gente sabe, é o que normalmente acontece. A pessoa acaba ficando nervosa, enfim, né? Acaba se precipitando e vai e já renegocia diretamente com o banco, por desespero, né? Mas a pessoa renegociar diretamente com o banco não é necessariamente o melhor caminho, a menos que se tenha todo, né, assim, uma noção do que pode ser feito. Mas o ideal é que realmente que, pelo menos se tenha uma noção jurídica, né? Procure um corpo jurídico, né? Um auxílio jurídico, um assessoramento para entender o que pode ou não ser feito nessa situação. Perfeito. E quais os melhores caminhos para proteger o seu patrimônio, muitas vezes, né? A sua terra advinda ali de gerações, né? Então, assim, para proteger a sua terra, a sua moradia, a sua fonte de sustento e também todos os equipamentos necessários para aquilo, porque daqui a pouco tem a terra, mas acaba perdendo todo o equipamento necessário para fazer a colheita, né? Então, assim, precisa ter um planejamento, né? Patrimonial, daqui a pouco até sucessório também. Então, é interessante verificar daqui a pouco até uma questão de criação de holdings familiares, de um CNPJ, dependendo do tipo de produção, do tamanho da produção, né? Em que categoria, digamos, é pequeno, médio ou grande produtor, a pessoa se enquadra para efetivamente visando o maior lucro e também a sua segurança patrimonial e jurídica. Exato. Aqui a gente falou, claro, de uma maneira bem introdutória,
mas sempre fica o recado. O produtor rural não está desamparado. Não está desamparado. Inclusive, o produtor rural, considerando a sua importância, né? Eu friso muito isso, na nossa economia, no nosso cenário nacional, né? O produtor rural, ele é muito importante. Então, ele tem regramentos próprios e garantias destinadas a ele. Então, é importante o produtor ter noção disso, né? Procurar um auxílio nesse sentido, justamente para realmente ter uma segurança na sua atividade. Feito. Para quem nos ouve, tá com alguma dúvida, quer um esclarecimento, lá no Instagram você pode falar com a Larissa, com a equipe da Larissa também. lgrodrigues.adv lgrodrigues.adv no Instagram. E quero agradecer a Larissa por ter vindo, por trazer esse assunto, claro, como a gente falou aqui, de uma maneira breve, bem rasa, mas informativa. Isso mesmo, informativa, justamente destinada, né, a este público específico, que às vezes, né, Arnaldo, a gente fala aqui sobre diversos outros assuntos, de direito imobiliário, outras questões, mas a gente precisa não pensar somente na casa e no apartamento, mas também na fazenda. Exato. Né? É isso, o direito imobiliário voltado a todos os tipos de propriedade.